Dizer que o Rio de Janeiro está na moda já virou lugar comum. Em pleno processo de preparação para receber atletas e imprensa do mundo todo, a cidade sorri maravilhosa, olímpica e feliz. Por isso, o foco do nosso programa hoje está voltado para a cidade cartão postal do país. O fato de o Rio se tornar cidade-sede das Olimpíadas de 2016 e da final da Copa de 2014 mexeu com a vida da cidade. Para conversar sobre o impacto positivo na autoestima do carioca e da economia fluminense, convidamos o vice-prefeito do Rio e secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, o presidente da Associação Trem do Corcovado e diretor de turismo da Associação Comercial, Sávio Neves, o subeditor de cidade do Jornal o Globo e editor do blog Repórter de Crime, Jorge Antônio Barros, e o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, Geraldo Tadeu. Antes de começar o debate, vamos ver como está essa jovem de 445 anos. O Rio de Janeiro comemora quase meio século de existência com os olhos do mundo voltados para ele. E não é só o cenário de cartão postal que atrai tantas atenções. Nos próximos anos, a cidade vai sediar os maiores eventos esportivos internacionais. Rio de Janeiro. E a população, de pouco mais de 6 milhões, deve receber pelo menos mais 500 mil pessoas durante a Copa. Para as Olimpíadas, a projeção da Firjan é que 1 a cada 1.000 habitantes do mundo morará na cidade. Mas estará o Rio preparado para tanto? Nesses 445 anos de grandiosidade, os desafios ainda são muitos. Trânsito caótico, transporte público insatisfatório, capacidade hoteleira ineficiente. As autoridades prometem uma cidade à altura para atender a todas as exigências e promessas feitas ao Comitê Olímpico. Mas seja do jeito que for, o Rio de Janeiro continua lindo. Como a Prefeitura está encarando esse desafio de fazer o Rio de Janeiro, preparar o Rio de Janeiro para esses grandes eventos? Pelo entrosamento entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal, nós estamos, de fato, com os projetos todos que vão, de fato, transformar a vida da cidade. Eles se encontram em andamento, quer dizer, cada um na sua respectiva fase. São obras estruturantes na área de transporte, na área de habitação, para resolver os problemas de esporte, na área de turismo. Em suma, quer dizer, nós achamos que o carioca ele vai, de fato, melhorar muito a sua qualidade de vida. A população vai ganhar muito e nós vamos estar preparados para recebermos os 500 mil visitantes que nós esperamos, inclusive, que seja até mais do que isso. E deixar um legado também para quem mora aqui, né? Sem dúvida. As transformações vão principalmente atingir a melhoria da qualidade de vida de quem vive na cidade. Sabe, um dos gargalos a ser resolvido é a questão hoteleira. Como o setor está trabalhando para poder resolver essa questão? Quem trabalha, milita nessa área do turismo aqui no Rio, tem a sensação, com a chegada desses mega eventos, do agora ou nunca. São volumosos recursos que chegam, recursos públicos, recursos privados também, que vem reforçar esse bolo, e a possibilidade de fazer aqueles projetos, realizar, tirar da gaveta, aqueles projetos de infraestrutura turística que nós nunca pudemos por falta de verba, por falta de oportunidade. Então, a falta de leitos, de unidades habitacionais para atender essa demanda, não só dos jogos, mas essa demanda crescente, que o Rio de Janeiro agora se coloca como um destino turístico procurado no mundo inteiro, a vitrine internacional, também, por outro lado, provoca uma grande oportunidade de investimento
na questão hoteleira do Rio de Janeiro. Não só aqui, concentrado na Zona Sul, o principal corredor hoteleiro ainda é a Avenida Atlântica, Zona Sul, Ipanema, Leblon, mas principalmente expandindo para a Zona Oeste, né, Barra da Tijuca, Recreio, já chegando em Guaratiba, toda aquela região para absorver. Mas já tem um projeto, porque uma das dificuldades é justamente o alto preço da terra, né? A cidade está se expandindo para o lado da região da Zona Oeste. O investidor, o empresário, na verdade, quando ele faz o estudo da viabilidade, ele já coloca como um dos itens a aquisição do terreno, né? Isso já é um dos vetores do investimento. Eu acho que o Rio de Janeiro, em curto e médio prazo, ele já se apresenta como um local de ótimo investimento nessa questão hoteleira. Então já existe uma demanda reprimida onde as pessoas já podem fazer esse investimento com o seu retorno garantido. Na questão hoteleira, na questão de mobilidade da cidade, quer dizer, também vão se apresentar projetos e oportunidades na área de mobilidade, de transportes públicos, principalmente sobre trilhos. Enfim, eu acho que o Rio de Janeiro ganha uma nova dimensão. E isso já está se refletindo, inclusive, na imprensa, com todas essas matérias de Economist, alguns concursos também que têm elegido a cidade do Rio de Janeiro como destino preferencial, enfim, como uma cidade atrativa. Como é que você avalia isso, Jorge? Naquele momento exato em que o Rio foi consagrado a cidade-sede de 2016, a gente se emocionou. Qual carioca que não se emociona com isso, né? Agora, o que eu me pergunto sobre essa questão do Rio, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar, eu nasci aqui, né, já faz algum tempo, nessa cidade maravilhosa, mas desde que eu me entendo por gente, a gente ouve falar de que o Rio vai melhorar, que o Rio vai ficar bom, que as pessoas vão ter uma vida melhor. E eu me lembro que em 73 houve um congresso da ASTA, no Rio de Janeiro, e que esse evento repercutiu no mundo inteiro. Né? Em 73, portanto faz 37 anos, ainda temos mais ou menos alguns problemas, sendo que uns pioraram. Né? A questão da segurança, que agora dá um ar de esperança, né, por causa das unidades de pacificação, ela ainda deixa muito a desejar. Muito. Eu acho que é uma questão crucial, a questão da segurança. Enquanto a gente não levar a sério essa questão, vai ser difícil sair. Vai ser difícil desenvolver a cidade como ela precisa ser desenvolvida. Então, a nossa autoestima nesse momento é alta, mas a gente não pode perder de vista os problemas sérios que afligem a cidade. Um outro problema seríssimo, o déficit habitacional, a questão ocupacional, né? A questão da habitação na cidade. Não vejo perspectiva disso ser resolvido, não vejo nenhum sinal. Não vejo investimento, não vejo crédito surgindo. Quer dizer, eu amo a cidade, eu estou apostando que vai dar tudo certo, mas está faltando muito para isso. Teve uma pesquisa recente do BPS que apontou essa questão da autoestima do carioca e da aprovação de algumas medidas que estão sendo tomadas pela prefeitura, como choque de ordem, por exemplo. Que outros resultados assim essa pesquisa mostra no contexto que a gente está discutindo aqui? Essa pesquisa mostrou que as pessoas estão otimistas, efetivamente. Eu acho que há uma conjunção de fatores positivos, né, de fatos positivos, como a final da Copa do Mundo, já foi citada aqui na matéria, né, a conquista da sede das Olimpíadas de 2016. Então isso criou um clima favorável. Mas, ao mesmo tempo, nós perguntamos, você está sentindo algum efeito da operação choque de ordem no seu bairro? O seu bairro já foi visitado? Então, quando você diz, apoia o choque de ordem? Apoio. 80 e tantos por cento, 70% apoiando as diferentes medidas. E a gente perguntou, você sentiu efeito? Ainda não. Então, a população está muito alerta. Quando a gente perguntou qual é o principal problema do Rio de Janeiro hoje, 66%, maioria absoluta, disseram segurança. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo agora, mas nós não podemos deixar essa oportunidade passar, porque nós temos o exemplo do Pan-Americano. Nós fizemos todo um trabalho para o Pan-Americano, e quando o Pan-Americano passou, a cidade continuou do mesmo jeito, e o legado do Pan-Americano é muito pequeno. Esse alerta, ele absolutamente faz parte da nossa cultura, quer dizer, e é necessário que assim seja, porque, na verdade, as descrenças já se arrastam há muito tempo. Só que a conjunção atual, ela já tem expressões práticas. Por exemplo, nós tivemos um carnaval, há menos de um mês, que expressou uma manifestação do carioca, ocupando as ruas, os blocos voltaram. Quer dizer, nós conseguimos um grau de disciplina bastante razoável. Eu acho que o quadro é um quadro que, se nós
analisarmos do ponto de vista de quais são as grandes mazelas, elas não foram erradicadas. Entretanto, a gente já começa a ver efeitos de que elas já não se expressam com a mesma exuberância. É normal que a população ainda não sinta o benefício das unidades pacificadoras, mas é inegável que ela está numa expectativa hoje diante de observar o efeito para ela de algo que ela sabe que está ocorrendo. Quer dizer, há uma mudança de postura. Quer dizer, nós estamos na ofensiva, digamos assim. Quer dizer, há uma nova política de segurança que está sendo posta em prática. Por quê? Nós conseguimos um recurso, uma articulação estadual, municipal e federal, e isso se expressa já em quê? Grandes recursos da área do PRONASSE, do governo federal, que nós estamos podendo pagar mais aos policiais, estamos podendo diminuir o número de bicos que os policiais tinham, nós estamos conseguindo formar um número de policiais imensamente maior do que se formava anualmente. Mas a gente não pode antecipar todos os assuntos no primeiro bloco. No próximo bloco vamos conversar sobre o desafio de um novo projeto de cidade. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A reconquista de espaços coletivos a partir do rompimento da cultura do medo também produz impacto positivo na autoestima de quem vive no Rio. A gente estava aqui falando sobre justamente a questão da violência e da criminalidade, como que tem sido, assim, das diversas ações que têm sido tomadas pelo Estado para resolver esse assunto. Então, vamos só continuar. Bom, quer dizer, eu só dizia o seguinte, eu acho que o telespectador e cada um de nós sabe que essa autoestima foi muito positiva, agora isso tem que se desdobrar em medidas práticas, quer dizer, a unidade pacificadora é um fato, a reorganização e um melhor investimento na polícia é um fato que o resultado prático ele precisa ainda ter um pouco mais de tempo para existir, e é necessário que se fortaleça os valores da cidadania. Quer dizer, então, quando a gente fala em ordem pública, em disciplinar, em não estacionar em lugar que não é devido, quando nós estamos reordenando a praia, o uso da praia, disciplinando, não no sentido de inibir que o carioca usufrua daquilo que é o turista, que é a sua grande praça de lazer, a sua grande área de lazer, mas é incorporando, vamos fazer isso, mas vamos manter limpa, vamos fazer isso, mas vamos fazer o esporte no lugar adequado. E aí são valores que vão se colocando para a reflexão de cada um. Na escola mesmo, eu trabalho de educação ambiental, eu trabalho das escolas do amanhã, quer dizer, hoje nós estamos com 150 escolas na periferia, na área de risco das cidades, onde há programas especiais, não só no sentido de acabar com aquela história da aprovação automática, que foi um grande trabalho no ano passado, mas também focando bem nas áreas críticas, trazendo novos valores, mecanismos mais modernos, quer dizer, trazendo a informatização, o treinamento dos professores. Quer dizer, em suma, isso tudo é um caldo para ajudar as mudanças da cidade. Tem uma questão que é o respeito à lei, né? Eu acho que todas essas operações, choque de ordem, lei seca, linha de fumo, elas vão no sentido de digamos, recriar no carioca esse sentido, né, no carioca, no fluminense, em geral, o sentido de respeito à lei. Isso é muito importante, né? A questão da criminalidade está diretamente ligada a isso também. Agora, eu acho que a gente viveu durante muitos anos numa espécie de situação assim de um pouco ao Deus dará, né? Vamos dizer assim. O Rio de Janeiro, justamente por ser uma cidade muito bonita, fica naquela situação do homem ou da mulher muito bonito que tem o tempo todo que provar que são competentes, porque o que aparece é a beleza, não é verdade? Né? Então, como a cidade é muito bonita, a gente diz, olha, isso vai resolver tudo. E desde que a capital saiu daqui, não houve nenhuma política ativa das nossas elites políticas no sentido de reverter esse quadro de decadência econômica, por exemplo, do Estado e do Rio de Janeiro. Então nós fomos perdemos a Bolsa de Valores, por exemplo, do Rio de Janeiro, que era a maior do Brasil, da América Latina, uma das maiores da América Latina, desapareceu simplesmente, sedes de grandes empresas saíram daqui, foram para São Paulo, né? Quer dizer, não é só a questão de segurança, é um dos aspectos, mas acho que faltou uma política ativa de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, como se a beleza da cidade resolvesse todos os problemas. Quem fala aqui na questão do turismo, que a imagem da cidade, enquanto uma cidade segura, confortável, ela é determinante na opção
do cliente, na opção do turista. Então a gente concorre nesse mundo globalizado, onde a atividade turística tem outros concorrentes em qualquer canto do planeta, a gente concorre com outros destinos. Aqui perto, Caribe, por exemplo, ou aqui na própria América do Sul, na África, agora que com a Copa do Mundo também abre um novo horizonte. Essa questão da segurança, ela é fundamental porque ela impacta diretamente nesse momento da decisão. Então a gente tem sentido, e isso já se refletiu agora na autoestação, no verão, pré-carnaval, janeiro e fevereiro, que o Rio de Janeiro realmente não está só na moda, como está sendo, de fato, escolhido como destino. Então nós tivemos um verão muito... cheio de celebridades, né? Além de tudo, as próprias celebridades. A Madonna estava lá no Sambódromo, as pessoas, você não acha bacana a Madonna estar aqui? Eu acho que é bacana para a Madonna, é uma honra para a Madonna estar no Rio de Janeiro, porque aqui estava... Todas as câmeras do mundo inteiro estão aqui hoje, não estão em Hollywood. Esse carnaval houve menos assaltos a turistas, né? Diferentemente do carnaval anterior. Vocês se lembram que alguns albergues foram assaltados e tal. E eu mesmo ouvi turistas pela cidade, conversando com eles, e eles se sentiram mais seguros, ou seja, aumentou a sensação de segurança. Um policiamento talvez com maior visibilidade tenha contribuído para isso, né? O que é interessante a gente ponderar, eu realmente como alguém que acompanha a questão da segurança, que eu acho que é vital, eu também tenho que ponderar o seguinte, que de fato existe, às vezes, uma separação, né, entre a realidade que a gente vive no cotidiano da cidade e a imagem de um Rio violento, né, que muitas vezes ganha o mundo como um rastilho de pólvora, né, como um pavio que vai e acende aquele pavio. E, na verdade, não é tanto assim. A gente que vive no Rio, né, sabe realmente das áreas perigosas. Né? Então, acho que isso é importante a gente ponderar também. Acho que a imprensa, que durante muito tempo teve sempre uma visão muito crítica, né, muito negativa, já está mudando um pouco também essa posição, entendeu? Já está começando a buscar boas notícias, já está começando a mostrar um lado positivo. Eu acho isso importante, sem perder aquela visão crítica de sempre, entende? É importante também, então, já que você tocou nesse assunto, ressaltar e valorizar o trabalho preventivo, e é esse que o resultado foi colhido por conta disso, do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas da Polícia Militar do Estado, da Delegacia de Atendimento ao Turismo, DEAT, que hoje faz ocorrência no hotel, no quarto do turista, ou mesmo pela internet da pessoa que já voltou para sua casa, na Dinamarca, onde seja, e do GAT, Grupamento de Atividade Turística da Guarda Municipal. Então, essas três forças de segurança, municipal e estadual, têm feito um trabalho maravilhoso na área do turismo. Lá nós vivenciamos essa rotina no Corcovado, é assim também no Pão de Açúcar, e nos corredores turísticos era tudo que a gente queria. Que nos corredores turísticos nós tenhamos, já que não dá para estender para toda a cidade, mas que pelo menos nessas áreas prioritárias nós tenhamos tolerância zero para acidentes com turistas. Não, inclusive esse aspecto aí, o ABIH tem um sistema de rádio, né, que tem comunicação com todos os hotéis e com os batalhões de polícia militar, com as delegacias de polícia, o que é um bom exemplo de parceria com a iniciativa privada, né, integrando as informações dos poderes públicos, e é algo que pode ser perfeitamente disseminado por outras áreas da cidade. É bom explicar que é da indústria hoteleira. Sabe, se me permite, vocês precisam concentrar mais esforço numa outra questão, que é os serviços que são prestados para esses turistas, às vezes fora do hotel, né, serviços de táxi, serviços de tradutor, serviços de guia, muitos serviços que o turista usa. As placas da cidade. A sinalização, exatamente. Agora, o serviço, as relações humanas com esse turista, muitas vezes, ela está manchada, muito tempo que está manchada no Rio, como em grandes cidades que tem um grande movimento turístico, em função dos aproveitadores, os oportunistas, aqueles que realmente roubam os turistas, enganam os turistas, tratam os turistas como imbecis. Isso é muito lamentável. Isso tem a ver, eu acho, prefeito, com a questão da formação desse pessoal, né? Motoristas de táxi, pessoal que lida com turistas. Acho que tem que se investir mais na formação desse pessoal. O Antônio Pedro, outro dia, estava fazendo um balanço lá para o Eduardo, para o secretariado, mostrando os avanços desse carnaval. Então, convênios treinando taxistas, aprendizado de idiomas, convênio com os hotéis, tudo isso feito a partir de uma relação entre a Secretaria de Turismo, a Rio Tour e os investidores
na área de turismo. Né? Já está em curso um programa chamado Olá Turista, que é com verba do Ministério do Turismo, conveniado com a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer e também do município, com o secretário Antônio Pedro, formando inglês e espanhol, taxistas e qualquer pessoa que tenha atividade e tratamento direto com o público. Melhorou muito, ainda tem um mundo ainda para ser enfrentado e avançarmos nessa questão da qualidade do atendimento. Sobre todos esses temas, nós vamos discutir mais no próximo bloco. O Rio de Janeiro foi apontado como a melhor cidade do mundo sob diferentes aspectos, mas sobre isso a gente fala já já, não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Rio já pode ser considerado uma marca internacional? Veja o que dizem especialistas. O Rio é uma marca de um lugar, né? E é uma marca já bem construída. Por quê? Se você fala Rio de Janeiro, talvez em muitos lugares do mundo, a gente vai ter certamente um campo associativo dessa marca bastante parecido, né? O que a gente vai pensar? Praia, pessoas alegres, carnaval. O Rio de Janeiro, ele funciona realmente como um porta-voz, né, dessa cultura. Ele é uma síntese que já está muito bem comunicada. Então, para a gente poder, né, trabalhar da forma mais assim, eficiente, é importante que a gente passe, através do Rio de Janeiro, né, toda essa pluralidade cultural brasileira. Tem uma série de associações, quando uma marca é forte, esse campo associativo é claro. Também tem vários ícones no Rio de Janeiro que são propriedades dessa marca. O Cristo Redentor, a calçada de Copacabana, os Arcos da Lapa, também são propriedades visuais que essa marca construiu na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem todo um conteúdo comunicado que, quando a gente atualiza ele com as peças, por exemplo, se a gente ficasse até hoje fazendo bandejinha de souvenir com borboleta, a gente já teria saído de moda. Só que a gente não faz isso. A gente entra pela porta do que eles já conhecem da gente e a gente surpreende eles mostrando um produto absolutamente contemporâneo. Toda marca ela tem que ser gerida, né? Então, assim, não existe... Você criar um patrimônio, você tem que saber quais atributos e quais percepções você quer construir. Então, até hoje, o Rio de Janeiro tem esse patrimônio de marca de uma forma bastante intuitiva, quase, né, informal. Então, seria interessante ter diretrizes específicas, que muitos lugares fazem, diretrizes específicas para o branding carioca, né, para o branding nem carioca, mas do Rio de Janeiro. O calçadão pode virar um bracelete absolutamente fashion, né? Como pode virar também com as ágatas brasileiras que nós temos, e nós exportávamos essas ágatas e elas eram somente porta-copo, e agora a gente faz peças, né, fashionistas, né, toda a iconografia carioca. Quando você chega na cidade e você não encontra a expectativa que você construiu, né, a cidade está suja, as pessoas são mal educadas, a cidade cheira a xixi, isso você quebra a promessa. Então, isso é uma forma de você ir destruindo o valor. O que é importante é a gente definir as associações que a gente quer para a marca do Rio e quando alguém vier, você cumprir essa promessa. O carioca é muito crítico, fala também com uma visão muito crítica da cidade, né? Eu tenho uma tese que essa imagem que o carioca faz dele é muito interessante, né? E ele tem uma visão muito crítica da realidade, eu acho que historicamente em função da nossa herança, né? O Rio já nasceu, primeiro, no meio de um grande conflito, né? Que foi a guerra entre os portugueses e tentando expulsar os franceses, associado aos índios, os tamoios, né? Quer dizer, a cidade do Rio é fundada sob um conflito e que o fundador acaba sendo vítima de uma flecha perdida, né? Estácio de Sá morreu com uma flecha no olho. Então, quer dizer... Uma coisa trágica. Né? Trágica. Uma história trágica. Depois, em 1808, nós recebemos aqui a corte portuguesa, que traz de uma hora para outra aquele mundo de gente, né? Chega num local totalmente... Né? Era outro mundo para eles, totalmente inabitado, sujo, péssimo, né? E traz um choque de ordem
brutal, imediato, não como esse, que eu sou favorável, esse atual, eu sou realmente favorável a esse choque de ordem, mas essa corte traz um choque de ordem, gerou uma resistência muito grande da população local, né? Uma população predominantemente negra, que começa a resistir de várias formas, e cria essa consciência crítica em relação ao poder. O Rio de Janeiro sempre foi considerado historicamente uma cidade centro de oposição ao poder, né? As ditaduras que aqui se estabeleceram, as grandes ditaduras, a ditadura Vargas e a ditadura militar, depois de 64, elas também contribuíram mais uma vez para isso, para criar essa resistência da sociedade. Então é muito difícil. Então, quando o carioca começa a olhar para si mesmo, poxa, meu lugar é legal, o lugar onde eu vivo é legal, ele começa... Não acredita... não acredita muito, ele começa a viver uma série de conflitos internos. Eu acho que só antropólogos, psicólogos podem explicar melhor isso. Eu acho que a gente tem a ver um pouco... cria uma espécie de cultura no carioca, né? O carioca é muito cosmopolita, né? É cidadão do mundo. Né? Isso é um dos fatores que, digamos, evitaram que a gente fosse bairrista. Como os paulistas são, como os gaúchos são, como os mineiros são. O fato de ser bairrista significa que você vai lutar pelo seu estado, que você vai levar verbas para o seu estado, que você vai conseguir melhorias para o seu estado. Né? Então, o carioca também, acho que por conta dessa herança histórica, realmente eu nunca tinha pensado nessa origem, né, desse espírito crítico, levou o carioca, capital do Império, capital da República, sempre um certo cosmopolitismo, né, como se a gente fosse autossuficiente, né, e não precisasse desse saudável bairrismo, que significa ter amor àquele lugar e trazer para eles os maiores benefícios. Né? O próprio Carlos Lacerda foi o grande idealizador dessa imagem do Rio de Janeiro, na década de 60, ele traz justamente esse conceito de que nós não somos regionalistas. Nós somos uma cidade-estado, né, voltada para o mundo, voltada para a metrópole. Né? Então, acho que isso também... Que paga o preço por ser assim também. Né? E vocês vejamos o seguinte, nós, desde de assuntos menores, assim, como esse comportamento meio subordinado, a gente varre 6 vezes por dia a Avenida Rio Branco. E todos os postes têm um lugarzinho para colocar o lixo ali e tal. E você precisa varrer 6 vezes ao dia, porque toda vez que se varre tem uma quantidade enorme de papéis jogados ali. Que é aquela atitude blasé, aquela atitude descomprometida, descompromissada. Falta de educação, de pegar, você está sendo de jogar o papel ali. Falta de educação. E isso precisa, quer dizer, é uma coisa que a gente precisa agregar como uma mudança de comportamento sem eliminar o lado da rebeldia, da disposição e do sentido nacional. Nós agora mesmo estamos com uma luta que não é só dos cariocas, é dos fluminenses, mas também não só nossa, mas é de respeito à lei sobre a questão do royalty de petróleo, que tem um sentido, quando essa lei foi concebida, ela foi para ajudar a mitigar os problemas que a produção de petróleo traria para as cidades e para a região produtora de petróleo. E isso agora, passados anos, se começa então a enfrentar um movimento que é um movimento regionalista, quer dizer, cada estado quer ter o benefício sem ter vivido os impactos negativos da produção de petróleo. E isso é um absurdo, quer dizer, e é um assunto que está em voga e que aí nós temos que manter a nossa visão nacional, mas ao mesmo tempo entender que do ponto de vista local isso tem um impacto e muda a fisionomia da cidade. Eu acho, Muniz, que essa discussão vai amadurecer muito o Rio de Janeiro, porque vai colocar a bancada federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, mais atenta aos nossos assuntos regionais, locais. Quando a gente, na verdade, tinha uma visão de Brasil. E agora existe essa disputa, uma disputa comercial, uma disputa que envolve dinheiro, e aí precisamos agora nos mobilizar, precisamos estar juntos nessa discussão em prol do Rio de Janeiro. Aí você repara, ela envolve dinheiro, envolve recursos, mas ela envolve principalmente as condições de que a gente possa adotar medidas que amenizem as transformações. Por exemplo, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, mas e o nosso município de Macaé, que foi colocado de ponta cabeça com base fundamental para a indústria de petróleo. E assim sucessivamente. Então, na verdade, isso tem uma ligação que está se deixando, não se está conseguindo captar, perceber com a essência da legislação, que é o lado do meio ambiente. Quer dizer, são os recursos oriundos da produção de petróleo para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental da cidade.
Então, eu acho que isso tudo, quer dizer, dessa insubordinação do carioca, e ao mesmo tempo com uma atitude que a gente está procurando executar uma nova visão de ordem, de civilidade, que não vai esmorecer o espírito carioca, o espírito gozador do carioca. Mas o gozador precisa respeitar o outro, porque não tem sentido o cara chegar na praia e achar que pode bater o montinho dele, jogar a bola ali, quando nós somos uma cidade em que tem as crianças na praia, tem os idosos na praia. Por que a rebeldia e não entender que isso não é rebeldia? Isso aí, na verdade, é falta de educação, falta de visão, é desrespeito, falta de capacidade de viver em conjunto. Isso não é um problema grave para o futuro, para os turistas, ou para a nossa capacidade de receber as Olimpíadas. É para a convivência entre nós mesmos, quer dizer, nós estamos mudando hábitos, e é isso que é o grande trabalho de mudança, Jorge, que a gente tem que aprender. Nesse contexto, como a imprensa pode atuar para ajudar nesse processo? Ela não tem um papel nesse... Tem, com certeza. Eu acho que aos poucos a imprensa está despertando para isso, né? Para a necessidade de construir uma imagem mais positiva da cidade. Aos poucos, cada veículo, acho que individualmente, está fazendo a sua meia-culpa, né, internamente, está procurando, né, ir atrás de boas notícias também, né? Historicamente, a imprensa, principalmente a imprensa do Rio, ela sempre foi marcada por um noticiário muito, muito negativo, não só na questão da segurança, mas em outros aspectos também, até por causa dessa questão cultural, né, que eu falei, que eu acredito que é uma herança da sociedade fluminense, da sociedade carioca. Mas eu acho que aos poucos a mídia está redescobrindo, até porque se você também vive só em função de notícias negativas, há um cansaço, né, do público. O próprio leitor. O público começa a se cansar, né? Poxa, eu só abro o jornal, só vejo notícia ruim, não tem uma notícia boa, não é possível que não esteja acontecendo alguma coisa boa. Essas coisas... Aí a notícia boa acaba virando inédita e ganhando a manchete, muitas vezes como acontece, né? Porque um dos conceitos de notícia também é o ineditismo, né? A notícia ruim, ela ganha mais destaque por ser inédita. A gente espera que a vida seja normal, sem problemas, né? Quando os problemas acontecem, eles ganham um destaque, mas às vezes realmente exagerado, né? E ao longo do tempo. Na área da reportagem, por exemplo, de segurança pública, que eu acompanho já há quase 30 anos, nós caiu nossa ficha quando morreu um companheiro nosso, Tim Lopes, né, em 2002. Porque até então, eu me lembro que teve na década de 90, a imprensa entrevistava tudo que era bandido, entendeu? Dava espaço enorme para o bandido, sequestrador. Realmente não foi legal, não foi bom. Daqui a pouco, a cidade começa a recuperar e valorizar espaços urbanos. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A revitalização da zona portuária abrange uma área de 22 mil metros quadrados e envolve os bairros da Gamboa, Santo Cristo e entorno, incluindo a cidade do Samba. Quais outros projetos da Prefeitura para devolver a cidade aos moradores? Essa revitalização da zona portuária teve um primeiro passo. Primeiro, a decisão política tomada. Segundo lugar, o entrosamento dos 3 níveis de governo. Porque aquilo é uma área federal, estadual e municipal, além da parte privada. E a integração com a Câmara de Vereadores, que foi fundamental nisso, porque se aprovou ali um conjunto de legislações que vão tornar viáveis as condições desse empreendimento na zona portuária. Então nós estamos começando, nós vamos ter um grande, no Pier, vai ser implantado um grande museu, que é um museu focado na área de meio ambiente, e isso vai ser inaugurado na Rio +20, quer dizer, 2012 nós vamos estar inaugurando esse museu ali no Pier Mauá, e que é um museu interativo, quer dizer, ligando a vocação da cidade do Rio de Janeiro, a natureza e tal. Nós estamos decididos a transformar o centro do Rio de Janeiro em algo que incorpore as experiências que a gente está tendo nas grandes cidades do mundo que conseguiram revitalizar os seus centros. Nós vamos melhorar a qualidade do ar da cidade, nós vamos procurar disciplinar o uso do automóvel no centro da cidade, nós vamos fazer uma intervenção que muda as características do trânsito, circulação de ônibus no centro da cidade. Quer dizer, aquele projeto da Rio Branco cada vez é menos projeto e mais focado em algo que vá se
colocado, apresentado à população, para que a população possa, inclusive, ir vivenciando paulatinamente e ajudando na transformação que vai ser feita. Então, você pega o centro da cidade, você pega a zona portuária e, ao mesmo tempo, o programa de conjugado, tudo isso com o programa de habitação. Então, esse trabalho da zona portuária, de revitalização, incorpora todas aquelas comunidades da Gamboa, da Pedra do Sal, que vai até ali a saída do túnel Santa Bárbara, do outro lado em Santo Cristo, quer dizer, todo aquele conjunto ali com uma ampla intervenção do ponto de vista da melhoria habitacional da população que já está ali. Como é que essa obra se encaixa, então, esse novo centro da cidade com os demais espaços da cidade? Ele vai ter uma participação grande da iniciativa privada. Ele está sendo chamado de zona portuária, mas ele vai até a Central do Brasil. Uhum. Quer dizer, e ele se encaixa no conjunto da cidade, porque nós vamos estar desenvolvendo também obras estruturantes que vão pegar desde, com o governo do estado, a implantação da linha 4 do metrô. Quer dizer, a equação está pronta e ele vai ser lançado, acredito que até abril, nós vamos estar começando o governo do estado, que é a responsabilidade dele, junto com o governo federal e o apoio da prefeitura. A Transcarioca, que é a obra que liga o ônibus articulado, que sai do terminal de Alvorada até, numa primeira etapa, a Madureira, e na etapa seguinte ao aeroporto do Galeão, e também o ônibus articulado que vai pegar a Avenida das Américas, do Alvorada, até o final lá de Guaratiba, resolvendo também o túnel da Grota Funda. Essas obras, quer dizer, são obras que não são meramente obras do ponto de vista de engenharia da grande empreiteira. Na verdade, é uma obra que muda a articulação por onde ela passa com o conjunto dos bairros, porque ela vai tendo ciclovias para alimentar as estações que vão estar utilizando esses ônibus. Ela vai ter uma reordenação urbana bem próxima das grandes intervenções a partir das desapropriações que vão estar sendo feitas. Ela vai estar retirando várias linhas de ônibus, porque ela vai estar simplificando e colocando uma linha rápida e efetiva. Quer dizer, então tudo isso vai estar nós vamos estar interferindo em toda a área da Central do Brasil, vamos estar interferindo na Zona Oeste, quer dizer, na parte pegando toda Barra, Recreio e até em direção a Santa Cruz, e vamos estar também revitalizando o centro da cidade. Quer dizer, então são esses, digamos assim, as obras estruturantes que vão estar sendo desenvolvidas na cidade e com cronogramas muito claros. Quer dizer, esse ano começam essas obras, quer dizer, os editais vão estar na rua no primeiro semestre. Quer dizer, então a população vai poder estar acompanhando para e passo cada coisa. O túnel da Grota Funda, para nós conseguirmos uma equação em que nós não vamos mais ter pedágio, nós não vamos fazer uma primeira parte, nós vamos fazer as duas partes do túnel da Grota Funda. Quer dizer, isso, evidentemente, porque estão articulados. Não era uma questão de campanha, mas era algo que era vital, e a cidade do Rio de Janeiro não vive isso há muitas e muitas décadas, que é uma articulação entre o governo do estado, o governo federal e o governo municipal. E não é um problema porque um é simpático com o outro, é porque há sinergia nos projetos, há a compreensão de que juntos somos fortes, e a verba temos condições para fazer também. E isso é que garante a verba. Agora, tem muita coisa para a imprensa acompanhar, né? Nessa área especificamente da Central do Brasil, que você se refere, Muniz, eu queria saber o seguinte, é uma área que está totalmente degradada, né? Quando aquela área do Sambódromo foi interditada, eu tive a oportunidade de passar ali atrás da Central, realmente está totalmente degradada, a favelização aumentou, as ruas estão esburacadas, é uma tragédia aquilo ali. Eu queria saber, em termos de investimentos, assim, você fala que a iniciativa privada vai entrar, vai participar desse projeto. Quanto que a prefeitura vai investir nisso? Olha, investimento público de infraestrutura. Já nesse ano agora, o prefeito Eduardo Paes anunciou 200 milhões só para a primeira parte ali, agora aqui pegando Praça Mauá, a duplicação do outro lado, paralela a Rodrigues Alves. Isso já começa agora. A aprovação da lei pela Câmara de Vereadores,
é a instituição do CEPAC, que são certidões, são certificados em que a iniciativa privada grandes investidores, grandes empresas que já demonstraram disposição, nós já estamos aí com sedes de grandes empresas que já vão se realocar dentro da zona portuária. Há um mês instituiu-se a empresa que vai desenvolver o projeto, que não é um trabalho só da prefeitura, mas é um trabalho envolvendo o governo federal, envolvendo os grandes fundos de pensão que estão envolvidos no empreendimento. Então, os grandes empreendedores lá. Então, uma empresa que está formada, em que a prefeitura tem participação, mas tem lá a iniciativa privada, tem os grandes fundos, quer dizer, para que possam gerir esses recursos de forma transparente. Quando a gente está discutindo realocar algo das Olimpíadas na revitalização do Porto, é porque agora o projeto do Porto está saindo. Quando nós fizemos um conjunto de projetos, quer dizer, não fomos nem nós no sentido público, quer dizer, não foi a nossa gestão, mas era um projeto que o próprio governo do Estado e a prefeitura da época vinha fazendo, mas hoje nós vemos condições, já sentimos de forma clara, condições de trazer alguns elementos do próprio projeto, equipamentos dos próprios Jogos Olímpicos para a região portuária. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e criar uma política de desenvolvimento econômico. É isso que eu acho que ainda está faltando dar esse passo. Né? A gente tem que descobrir as grandes vocações das diferentes áreas do Rio de Janeiro. Tu falou a Zona Sul, a Barra, por exemplo, é o turismo. A Zona Norte tem todo o histórico industrial, por exemplo, né? do setor industrial que foi degradado. Então a gente tem ali toda a extensão da Avenida Brasil, né, que tem carcaças de antigas fábricas, que aquilo chega a dar pena, né? Na Zona Norte toda, ali na favela do Jacarezinho, tinha pelo menos 3 ou 4 grandes fábricas que foram fechadas, né? Tem a Zona Oeste também. Quer dizer, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, chamar os diferentes interlocutores, a Firjan, a Associação Comercial, enfim, todos os atores econômicos, né, para começar a discutir uma política de médio e longo prazo para reverter essa tendência de deterioração econômica que a cidade E nesse contexto viveu. O plano diretor poderia ajudar, né? O plano diretor está se discutindo bem, está bem direcionado, quer dizer, com a preocupação de algumas variáveis importantes. Primeiro, avaliar, eu não digo por ordem, eu digo a questão urbanística, que é da essência dele, mas muito vinculada à questão de meio ambiente. E dentro desse vetor, quer dizer, desses vetores, a questão de você resolver soluções melhores de vocações de desenvolvimento estão muito claras dentro da preocupação do plano diretor. Eu não acho que o problema nosso seja falta de incentivo aos vetores de desenvolvimento. Que a gente localiza, sabe quais são as vocações, quer dizer, estamos muito fortes, quer dizer, na área de turismo, na preparação de mão de obra, capacitação, na área de serviços, quer dizer, e ao mesmo tempo, quer dizer, agora mesmo, nós vamos ser a sede da Companhia do Atlântico, a CSA. Mas aí a CSA já é uma outra história. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso debate. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Muniz, Jorge Antônio, Geraldo Tadeu, obrigada, Sávio, e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.